Vamos agora para a nossa dica de número 2. A dica número 2 versa sobre aspectos constitucionais da responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, dica 2. Vou colocar aqui. Dica 2. Mota, como é que é essa dica 2 aí? Dica 2. Aspectos constitucionais da responsabilidade civil do Estado. Como assim, Mota? Aspectos constitucionais da responsabilidade civil do Estado. Ó, posso te adiantar que esse ponto aqui, ó, é suprassumo. Isso aqui é mel, é néctar. Isso aqui, ó, cai pra caraca. E a FGV gosta. Qual é o nosso ponto de partida? De onde a gente vai extrair as informações importantes acerca desses aspectos constitucionais? Não poderia ser de outro artigo, senão ele, o artigo 37 da Constituição Federal. Já anota aí, artigo 37 da Constituição é um dos seus melhores amigos na hora da prova. Por quê? Essa parte constitucional da administração pública, que vai do 37 até o 41, em especial o artigo 37, ela é base para um monte de coisa. Vai estudar improbidade, tem artigo 37. Vai estudar, sei lá, licitação, tem artigo 37. Vai estudar administração direta e indireta, artigo 37. Vai estudar responsabilidade civil, tem coisa no artigo 37. Tem muita coisa importante, princípios, claro, caput do artigo 37 e por aí vai. Então o artigo 37 é o suprassumo do direito administrativo. E é de lá, do artigo 37, que a gente extrai essa noção, mais precisamente a nossa dica de número 2. Então a nossa dica de número 2 está aqui, vamos fundamentá-la. A dica 2, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mota, e o que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal traz para a gente de importante acerca da responsabilidade civil do Estado? Ele trata do seguinte, ele diz lá, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Mota, I can't understand. Eu não entendi nada. Mota, eu não sou o Soeto, mas eu voei no céu de anil. Eu não entendi nada. Não entenderam? Não vem comigo. Vamos então desenhar essa previsão do artigo 37, parágrafo 6º, para ficar, ó, chuchu, para ficar suave na hora da prova. Vem comigo. A gente tem aqui a pessoa jurídica. Ok? Então tá aqui a pessoa jurídica. A gente tem aqui o terceiro. E tem aqui o agente. Beleza? Então, agente, pessoa jurídica, terceiro. Esse cara aqui é o agente público. Imagina, por exemplo, um servidor público. Exemplo, o cara é servidor público, pratica um ato. Esse ato causa dano a um terceiro. O que esse terceiro vai fazer? Ele vai entrar com a ação direto em face do agente? O terceiro vai avançar direto em face do agente? Não, não vai. Para começar, tem uma teoria chamada teoria do órgão, que diz que os atos não são imputados ao agente que os pratica, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não é dotado de personalidade jurídica, o órgão não tem personalidade jurídica, então, claro, a atuação é imputada à pessoa jurídica que ele integra. Em outras palavras, quando o agente pratica ato e causa dano a terceiro, esse terceiro não vai avançar direto sobre o agente, ajuizar a ação diretamente em face do agente. Claro que não. Imagina, um terceiro, ai se eu te pego, em cima do agente, o agente sai correndo, assim você me mata. Claro que não. Exorciza esse teló que está dentro de você e não é isso que ele fala. O terceiro vai avançar sobre quem? Esse terceiro avança sobre a pessoa jurídica. Ele não vai avançar diretamente sobre esse agente. Então, se o cara é agente, pratica ato, causa dano a terceiro, o terceiro não vai entrar direto em face do agente. Ele vai avançar sobre a pessoa jurídica. Para que haja responsabilidade dessa pessoa jurídica, 3 elementos são necessários. Aqui, são eles. O fato, tem que haver dano e, claro, entre eles, o mais importante, tem que haver um elo. Esse elo chama-se nexo causal.
Ok? Nota, por quê? Que para ter a responsabilidade nesse caso aí, precisa desses elementos. Porque o Brasil adota, para caracterizar a responsabilidade dessa pessoa jurídica aqui, uma teoria chamada teoria do risco administrativo. E essa teoria do risco administrativo prega que para que haja responsabilidade da pessoa jurídica, você precisa desses 3 elementos: fato, dano e esse nexo causal, esse elo. Até porque se não houver nexo causal, obviamente, como é que a gente vai falar de responsabilidade? Essa teoria do risco administrativo, ela admite excludentes, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Se a culpa é exclusiva da vítima, como falarmos em responsabilidade? Mas isso aí é um tópico trabalhado de modo mais específico, num ponto específico relacionado à teoria do risco administrativo. Aqui, a gente está analisando, basicamente, os aspectos condicionais. Pois bem, então, havendo esse nexo causal entre fato e dano, a responsabilidade estará configurada. E isso, inclusive, independe de comprovação de dolo ou culpa. Ou seja, para que haja responsabilidade da pessoa jurídica, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Mas e se o agente tiver atuado com dolo, tiver atuado com culpa? Isso aqui não importa. Para que haja responsabilidade da pessoa jurídica, não importa. O agente é outra história. A situação aqui é entre o terceiro e a pessoa jurídica, inicialmente. Então, independentemente de dolo ou culpa, havendo esse nexo causal entre fato e dano, haverá responsabilidade dessa pessoa jurídica. Pensa comigo. Independe de dolo ou culpa. Independe. É que depende ou que não depende? Que não depende. Que a dependência é 10 ou a dependência é 0? Dependência 0 de dolo ou culpa. Independe de dolo ou culpa significa o quê? Que a dependência é 0 de dolo ou culpa. O que isso tem a ver, Mota? Aqui, ó. Dependência 0 de dolo ou culpa. 0 é número, pra gente é letra. O 0 pra gente é letra. Qual o nome da responsabilidade que depende 0 de dolo ou culpa? É a responsabilidade objetiva. Então, haverá responsabilidade objetiva dessa pessoa jurídica. Agora, Mota, de que pessoa jurídica a gente está falando? Repare que no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele prevê o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Opa, vamos colocar isso aqui. De que pessoa jurídica a gente está falando, Mota? Aqui, ó, pessoa jurídica de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, DF, municípios, entidades autárquicas, sim, uma autarquia, por exemplo, uma fundação pública de direito público, é uma entidade autárquica também. Então, aqui eu estou falando de pessoa jurídica de direito público, ok? Ou ainda, pessoa jurídica de direito privado, mas cuidado agora, de direito privado prestadora de serviço público. Olha isso. Olha isso. Mota, então cabe a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público ou ainda da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público? Sim. Vamos lá. Pode ser uma empresa pública? Pode, desde que ela preste serviço público. Pode ser uma sociedade de economia mista? Pode, desde que ela preste serviço público. Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta. Elas podem prestar serviço público, então podem sim ser responsabilizadas objetivamente. Só toma cuidado com uma coisa. É possível que empresa pública ou sociedade de economia mista desempenhe atividade econômica. E a atividade econômica não está aqui. Cuidado com isso. Não cabe a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal às pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica. Por quê? Porque o 37, parágrafo 6º, quando fala da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado, fala apenas das que prestam
serviço público. Então, se exercer atividade econômica, está fora. A responsabilidade vai lá para o Código Civil. É lá que você vai auferir essa responsabilidade. Então, cuidado, é lá que você vai verificar, né, sendo mais preciso, essa responsabilização. Os elementos para que essa responsabilidade esteja presente, você vai encontrar lá no Código Civil. Então, se desempenha atividade econômica, objetiva lucro. Atividade privada. Então, se está objetivando lucro, aí é no Código Civil que você vai resolver isso. Aqui a gente está falando de quem presta serviço público. E vou mais longe. Repare que eu dei como exemplo empresas públicas e sociedade de economia mista. Se presta serviço público, legal, pode estar aqui. Se desempenha atividade econômica, problema. Aí vai lá para o Código Civil. Veja, uma coisa interessante. Concessionária de serviço público. Uma empresa de ônibus, uma empresa de metrô ou de trens, uma concessionária de energia. Concessionárias de serviço público. Pessoa jurídica? Direito privado? Que está prestando serviço público? Pode ou não pode ser responsabilizado objetivamente? Pode. Aqui pode ser até uma pessoa jurídica que não integra a administração. Pode ser um delegatário, desde que preste serviço público, obviamente. Percebeu? Então, isso é o que a gente tem no que tange a responsabilidade da pessoa jurídica. Aqui eu estou falando da responsabilidade objetiva. Aí, resolveu aqui o pepino perante o terceiro. O que essa pessoa jurídica vai fazer? Exercer o direito de regresso. Agora, essa pessoa jurídica, se eu só chegar esse agente um pouquinho mais para cá, agora essa pessoa jurídica, ela vai avançar aqui, ó, sobre o agente. Olha a pessoa jurídica exercendo o direito de regresso. Vou até colocar aqui, ó, direito de regresso. Olha aí, ó, ação regressiva. Direito de regresso em face do agente. Só que para o agente responder, tem uma particularidade interessante. Para o agente responder, há a necessidade, a dependência de comprovação de dolo ou culpa. Que é isso, Mota? Depende. O que o 37, parágrafo 6 diz pra gente? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Ou seja, o terceiro avança sobre a pessoa jurídica. Depois ele diz o quê? Assegurado o direito de regresso contra o agente nos casos de dolo ou culpa. Então aqui, essa responsabilidade do agente, por sua vez, essa sim, depende de dolo ou culpa. Essa vai sim depender de dolo ou culpa. Ora, se essa depende de dolo ou culpa, qual a natureza da responsabilidade? Aqui tem que comprovar dolo ou culpa de quem? Do agente, desse sujeito, o agente aqui, esse sujeito, desse sujeito. Ora, se aqui eu estou falando da responsabilidade desse sujeito, acho que você já percebeu, né? A responsabilidade do agente aqui será subjetiva. A responsabilidade do agente não é objetiva. A responsabilidade do agente é subjetiva. Vai depender da comprovação de dolo ou culpa. É diferente do que está do lado de cá. Olha aqui, ó. Aqui, responsabilidade objetiva, porque independe da comprovação de dolo ou culpa. Zero de dependência de dolo ou culpa, responsabilidade objetiva. Pegou? Isso aqui é o suprassumo que a Constituição trata sobre responsabilidade civil. Se você souber isso aqui, metade do caminho está andado. Se você souber bem isso aqui que está no quadro, metade do caminho está feito. E eu posso provar. Posso mostrar para você que a gente já teve várias situações, várias questões de prova tratando disso. Ah, um último detalhe. Cuidado para não cair naquela pegadinha juvenil. Pegadinha, assim, infantil. Não pode errar um troço desse. Aqui está escrito pessoa jurídica. Então eu estou falando de estrutura dotada de personalidade jurídica. Entidade. Por favor, cuidado para você não colocar na conta do órgão isso aqui. Imagina só. Eu, Mota, sou policial civil. Exemplo, pratico um ato, causo dano a terceiro. Aí o terceiro não vai avançar sobre o policial civil. Aí o cara fala assim, Mota, então tem que ajuizar a ação contra a polícia civil, né? Não é contra a polícia civil. A polícia civil é órgão. Então a ação não vai ser em face da polícia civil, vai ser em face de quem? Do Estado. Por quê? Porque quando a gente fala da polícia civil, a gente está falando de uma unidade integrante da pessoa jurídica Estado. Então a ação vai ser em face do Estado e o Estado depois exercer o direito de regresso em face daquele policial.
Mota, se o cara fosse lá do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça é órgão. Então, se eu sou servidor do Tribunal de Justiça, pratico um ato, causa dano a terceiro, esse terceiro entra com a ação em face de quem? Do Tribunal de Justiça? Claro que não, é órgão. A ação é em face do Estado. Mota, se for um ministério, é órgão, então a ação é em face da União. Mota, se for o INSS, parou. O INSS é uma autarquia. A autarquia é o quê? Pessoa jurídica de direito público. Então, cuidado com isso, por favor, para na hora da prova não tropeçar nesse troço, tá bom? Bom, dito isso aqui, Mota, cai questão em prova sobre isso. A FGV gosta desse assunto e eu posso provar. Vem comigo aqui. Olha só a primeira questão. Ela diz assim, ó. 2021, prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ó. Maria, escrivã de Polícia Civil, ó, no estado Alfa. Ao dirigir o auto de qualificação do investigado João da Silva de Tal, no bojo de inquérito policial cometeu um erro de grafia, de maneira que acabou escrevendo o nome de outra pessoa, quase homônima, que nenhuma relação tinha com o caso, João da Salva de Tal. Era João da Silva de Tal, ela errou e escreveu João da Salva de Tal. Bom, vamos ver o que gerou isso, né? Diante de tal erro no procedimento de identificação, por falta de cuidado de Maria na fase investigatória, olha o elemento culpa aparecendo aqui. João da Salva de Tal foi denunciado pelo Ministério Público. Meu Deus, respondeu a ação penal, mas ao final foi absolvido. Graças a Deus foi absolvido. O erro, né? Embora, mas Mota, pô, tadinha, ela fez sem querer, cara, mas causou um dano, né? Ao rapaz. Ao procurar a Defensoria Pública, João da Salva de Tal manejou a ação indenizatória em face de. Qual é a primeira coisa que o cara pensa? Pô, a Maria é policial, Mota. Então a ação é em face... Não é em face da Maria não, Mota, porque Maria é agente, então não é em face da Maria. Mota, ele disse que ela era policial civil, então é em face da polícia... Não, Mota, não é em face da polícia não, porque polícia é órgão. Então a ação vai ser em face de quem? Do Estado, né, Mota? O Estado tá aqui, pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente. É isso, Mota? Exato. Vamos ver as opções, ó. Letra A. Em face do Estado Alfa. Já gostei. Por sua responsabilidade civil objetiva. Perfeito, tá aqui, ó. Sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo ou culpa de Maria. Olha aqui, ó, independe do dolo ou culpa. Para Maria responder, precisa comprovar dolo ou culpa. Maria é agente. Mas a situação aqui, inicialmente, é entre o terceiro e a pessoa jurídica. Então é entre a pessoa que foi lesada e o Estado. A resposta já é a letra A. Olha o absurdo. Na letra B ele fala que a responsabilidade é da Polícia Civil, já está errado, porque é órgão. Letra C, da Maria. Letra D, do delegado titular da delegacia, sobrou até pro Delta aqui. E letra E, da Polícia Civil do Estado Alfa. Claro que não. A resposta é a letra A do Estado Alfa. Está explicado aqui no quadro. Não falei que era tranquilo? Mas não falei que a pegadinha do órgão, entidade aparecia? Cuidado, vão jogar na conta do agente, vão jogar na conta do órgão e a responsabilidade é da pessoa jurídica. Está escrito aqui, é o que está escrito no 37, parágrafo 6º. Dá uma olhada na questão número 2. Olha só a questão número 2. O Estado do Amazonas foi condenado a indenizar a contribuinte Maria, que sofreu danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado no exercício da função pelo auditor fiscal de tributo estadual Antônio. Olha aí, hein? Condenado o Estado do Amazonas. A Procuradoria-Geral do Estado pretende ingressar com a ação de regresso em face do auditor Antônio, visando ao ressarcimento do prejuízo causado ao Estado. De acordo com o texto constitucional e a doutrina de direito administrativo, a ação indenizatória é juizada por Maria contra o Estado. Olha aqui, ó, Maria contra o Estado. Olha aqui, terceiro pessoa jurídica. Está lastreada na responsabilidade civil. Parou. Agente praticado causa dano a terceiro avança sobre a pessoa jurídica. Baseada no 37, parágrafo 6º, responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, ou seja, do Estado do Amazonas aqui. Estado é pessoa jurídica de direito público. Aí ele diz, letra A, responsabilidade objetiva. Já gostei. Assim como a ação regressiva do Estado contra o auditor Antônio, não havendo que se perquirir acerca de dolo ou culpa do agente, eis que ambos os processos têm os mesmos fatos como causa de pedir. Errado. A responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, a do agente é subjetiva. Então os elementos são diferentes. A letra A está errada. Letra B, subjetiva. Está errado, porque a responsabilidade estatal aqui não vai ser subjetiva, vai ser objetiva.
Letra C, subjetiva do ente. Errado de novo, a responsabilidade é objetiva, pareada com o 37, parágrafo 6º. Letra D, subjetiva do ente público. Errada, subjetiva é do agente. Objetiva da pessoa jurídica. Já está errada a letra D. Letra E, objetiva do ente público. Finalmente, em que não há necessidade de se demonstrar dolo ou culpa do auditor Antônio, aqui ó, independe de dolo ou culpa. Mas a ação de regresso do Estado contra o agente está baseada na responsabilidade civil subjetiva, perfeito, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo do agente. Imprescindível. Isso não é uma questão, isso é uma aula teórica de administrativo. O gabarito da número 2 é a letra E. Tranquilaço, não erra isso na prova, não pode errar isso. Vamos a número 3, mesmo desenho, mesma coisa. Olha a número 3. João, técnico médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A Defensoria é órgão, ok? Defensoria é órgão. No exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processo, quando tropeçou e caiu em cima da particular Maria. Olha aqui, ó. O cara andando com o processo, Maria prejudicada, o Estado do Rio de Janeiro, que ele falou que era a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? Aí ele disse que a Maria estava sendo atendida pela Defensoria e quebrou o braço, danificando inclusive o aparelho de telefone celular que estava na mão da lesada. Em razão dos danos que lhe foram causados, Maria ajuizou a ação indenizatória em face. Maria ajuizou a ação indenizatória em face. Letra A, da Defensoria Pública Geral do Estado. Não, a Defensoria é órgão, não é em face da Defensoria, é em face do Estado. Letra B, mesma coisa da Defensoria Pública Geral do Estado. Errado. Letra C, do Estado do Rio de Janeiro. Já gostei. Com base em sua responsabilidade objetiva. Tá aqui. Sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de João. Independentemente da comprovação de dolo ou culpa de agente, havendo fato, dano e nexo causal, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica estará configurada. Não pode errar isso em prova. A número 3, o gabarito já é a letra C. Na letra D está errada, ele fala Estado do Rio de Janeiro, beleza, mas fala responsabilidade subjetiva, necessitando de comprovação de dolo ou culpa, está errado. E letra E, volta a falar o que ele falou na A e na B, que a responsabilidade seria da Defensoria Pública Geral do Estado e do Estado. Não vai avançar sobre a Defensoria, e sim sobre a pessoa jurídica Estado do Rio de Janeiro. Então, a número 3, gabarito, letra C, de churrasco da vitória. Vamos ver a 4? A 4 diz, ó, policiais militares em operação de combate ao tráfico de entorpecentes trocaram disparos de arma de fogo com criminosos em comunidade do Rio de Janeiro. Durante a troca de tiros, um projétil de arma de fogo atingiu a cabeça da criança João, de 6 anos, que estava de uniforme a caminho da escola e faleceu imediatamente. João, a criança de 6 anos, faleceu com um tiro na cabeça. Olha isso. Câmeras de vigilância e perícia de confronto balístico comprovaram que o disparo que vitimou o menor se originou da arma do PM José. Então, peraí. O PM José, aqui a criança prejudicada, houve um dano, obviamente, e a pessoa jurídica está envolvida. Mota, mas a responsabilidade não é da Polícia Militar. Peraí, Polícia Militar é órgão. Você não vai avançar sobre a Polícia Militar, vai avançar sobre o Estado. Aí ele diz lá, a família de João buscou assistência jurídica da Defensoria Pública, que A, informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro. Peraí, é inviável? Claro que não. O Estado vai responder. Letra B, informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado, pois o policial agiu no estrito cumprimento do dever legal. Não, ainda que o policial estivesse ali exercendo uma atividade protegendo a sociedade, mas ele vitimou a pessoa. Então, cabe a responsabilidade estatal sim. C, ajuizou ação indenizatória em face do PM José. Não vai avançar a família direto em face do PM, não vai não. Letra D, ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, legal, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com dolo ou culpa. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não. A responsabilidade objetiva, resposta então, a letra D, de deixar uma vaga para você. Responsabilidade civil do Estado, 37, parágrafo 6º. Fica ligado nisso, na tua prova pode ser realmente muito importante.